Paz Church Castanhal. Seja bem-vindo. Esperamos que Deus fale ao seu coração. Não fique sozinho. Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos todos juntos celebrar ao nosso Deus. Paz Castanhal, sua igreja, sua família. Seja bem-vindo à Paz Church Castanhal. Fique atento à nossa agenda semanal. Domingo, cultos de celebração presenciais às 8 e às 18 horas e culto online no nosso canal do YouTube. Paz Castanhal às 18 horas. Terça é dia de treinamento de líderes. Não perca o nosso Tadel às 19h30 no nosso canal do YouTube e em nosso perfil do Instagram, Paz Castanhal. Você também pode assistir o Tadel online em nosso aplicativo, o Paz Fone. De quarta a sábado, participe de uma de nossas células online ou presenciais. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Participe da linha de transmissão da Paz Castanhal no WhatsApp. Receba devocionais, avisos, links das mensagens, podcast, dicas de leitura, resumos de livros e muito mais. Quer participar? Salve o contato da Paz Castanhal em seu celular. Depois envie-nos uma mensagem de texto com seu primeiro nome e solicite ser adicionado à nossa lista. Pronto, você será adicionado à nossa lista de transmissão. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Olá, queridos, que maravilha estarmos neste Tadel online na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Que bom estarmos juntos nesse treinamento de líderes. Hoje nós vamos estar continuando a palavra da semana passada, lidere ou liderar em 4 verbos. Liderar em 4 verbos, ou lidere em 4 verbos. Na verdade, nós falamos sobre o primeiro verbo, que é pense na sua célula. Pense na célula. Você nunca vai ser um sucesso em nada se você não colocar o seu coração naquilo, a sua cabeça. Se você não pensar naquilo que você vai fazer. A criatividade flui quando você coloca o seu coração naquilo que você está fazendo, naquilo que você está liderando. E nós vimos que alguns líderes de célula cometem um erro gravíssimo, que é pensar na célula somente no dia da célula, A pessoa durante a semana não pensa na célula, ela pensa sobre várias outras coisas e não na célula. Nós falamos também sobre o segundo verbo, que é ore com a célula. Ore com a célula. Nós vimos que há um poder muito grande quando o líder ora pela célula, mas há um poder talvez até maior quando o líder ora com a célula orando, todo mundo junto, todo mundo concordando. A Bíblia diz que no livro de Atos, capítulo 2, em Atos capítulo 2, 50 dias depois da morte de Jesus, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, todos estavam ali, 120 pessoas reunidas para orarem, unânimes, com uma só alma, com um só propósito, orando. E aí você já sabe o que aconteceu, caiu o poder de Deus, eles foram batizados no Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre mais 2 verbos para você liderar a sua célula. Lidere ou liderar em 4 verbos. Então, pense na célula, ore com a célula, e o terceiro verbo, organize a sua célula. Organize a sua célula. Nenhum exército pode vencer uma guerra se ele estiver desorganizado. A mesma coisa se aplica a você, a sua célula. A sua célula jamais vai prosperar, jamais vai crescer, jamais vai ser uma célula prevalecente se a sua célula não for uma célula organizada, estruturada. E aí, para organizar, nós vamos voltar para o primeiro verbo, que é
pense na sua célula. Você precisa pensar na sua célula para você poder organizar a sua célula. Então, um exército desorganizado jamais vai vencer uma guerra. Então, alguns acreditam que o segredo é só orar e que a oração anula a organização. Outros acreditam que a organização, no outro lado, né, da moeda, pensam que só a organização é suficiente para que elas possam realmente prosperarem naquilo que elas estão fazendo, né? Mas uma coisa não anula a outra. A oração não anula a organização e nem a organização anula a oração. As duas coisas caminham juntas, né? Então você pode ser uma pessoa organizada e também ser uma pessoa de oração. A oração na sua célula, nós precisamos orar com a nossa célula, mas também nós precisamos organizar a nossa célula. Nenhum exército desorganizado vai vencer uma guerra. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, diz assim. Eu gosto dessa versão aqui, 1 Coríntios 14, 33, diz assim: Deus não pode aceitar a desordem, Deus ama a harmonia, e é isso que Ele deseja encontrar em todas as igrejas ou em todas as células, já que as igrejas, durante pelo menos os dois primeiros séculos, a igreja era realizada nas casas principalmente, né? Paulo se reuniu em uma escola primária, usou aquele prédio da escola como um prédio de uma igreja, mas a igreja primitiva, a igreja original, melhor dizendo, se reunia nas casas. Então quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui para a igreja em Corinto, que se reunia em casas, ok? Ele está se referindo a células. E diz assim: Deus não pode aceitar a desordem. Deus ama a harmonia e é isso que Ele deseja encontrar em todas as igrejas. Ou seja, a unção, ela flui através da ordem, não da desordem. Você vê quando Jesus foi multiplicar aqueles pães em uma das vezes, porque foram 2 vezes que Ele multiplicou os pães, mas em uma das vezes que Ele multiplicou os pães, Ele pediu para os seus discípulos organizarem o povo para que eles ficassem sentados na relva, na grama, né? Em grupos de 50. Por quê? Depois Ele deu aos seus discípulos, partiu os pães, os peixes e deu aos seus discípulos para que eles distribuíssem. Por que Jesus fez isso? Porque a unção, o milagre flui também através da organização. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele saiu em famílias. Eles celebraram a Páscoa em família. Eles foram acampados em torno ou ao redor do tabernáculo, porque o tabernáculo ficava esse templo móvel, né? Ficava no centro do acampamento, e as tendas das 12 tribos de Israel, eram organizadas ao redor do tabernáculo. Então Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência. Então uma célula desorganizada não vai agradar o coração de Deus. Então há muitas coisas que você e eu podemos fazer para organizar aquilo que estamos fazendo. 1 Coríntios também, capítulo 14, versículo 40. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40 diz assim: certifiquem-se de que tudo seja feito em ordem e sempre da forma mais conveniente. Então, certifiquem-se de que tudo seja feito em ordem e sempre da forma mais conveniente. É necessário que a célula seja uma célula organizada. Sabe, a organização é algo que todo mundo anseia. Todos nós ansiamos, todos nós nos sentimos melhor em um lugar organizado, em um lugar estruturado. Por quê? Porque Deus é organizado, o nosso Criador é organizado. Basta você ver a criação, né? Estudar a criação, contemplar a criação, que é um testemunho do Criador, não é verdade? O nosso Deus. Mas também
Todos nós nos sentimos melhor em ambientes organizados. Você vê, Deus é organizado, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós também nos sentimos bem em um lugar organizado. Nós gostamos que as coisas sigam uma certa ordem. Então, qual é a primeira coisa que você pode começar a organizar na sua célula? Porque eu nunca vi uma célula que fosse crescente, né? Que fosse prevalecente, que crescesse, que se multiplicasse, que fosse desorganizada. Eu nunca vi. Um exército desorganizado não pode vencer uma batalha. Então comece organizando a escala da delegação, né? A escala de delegar, né? Para delegar as tarefas na célula. Comece organizando isso. Não é verdade? É muito ruim quando a célula não tem uma escala, porque ninguém sabe quem vai fazer o que e quando. Ninguém sabe quando. Quem vai fazer o quê? Ninguém sabe. Todo mundo fica meio que perdido e aí você tem que delegar em cima da hora quando você não trabalha com uma escala. Então tem uma escala, mesmo que seja uma escala digital, mesmo que seja uma escala no WhatsApp. Outras pessoas têm um banner, né, que elas fazem, né, um banner bem elegante, bem bonito, bem sofisticado, mas você não precisa necessariamente fazer isso, mas você precisa de algo. Você precisa de uma escala, de uma programação, de um planejamento para que a sua célula seja uma célula organizada. Então comece por aí, quem vai dar o louvor, quem vai ministrar o louvor, quem vai ministrar a palavra, facilitar o estudo da palavra na célula, quem vai dar o lanche, não é verdade? E eu já falei aqui, mas vou repetir, não é verdade? Olha só, se a célula é muito grande, nós queremos que as células fiquem grandes. É uma bênção quando a célula é grande, não é ruim quando a célula é grande. Então, nossas células vão ficar grandes, enormes, e nós queremos que as células fiquem grandes mesmo, mas às vezes numa célula grande é difícil encontrar uma pessoa só para dar o lanche para 18 pessoas. Às vezes fica pesado. Então você pode delegar com antecipação, né? Tudo que é importante tem data e hora marcados, né? Então o que você faz? Você pode dividir. Uma pessoa dá os comes e a outra pessoa dá os bebes. Ou 2 pessoas dão os comes e 2 pessoas dão os bebes. E aí, o que acontece? Você está tornando a coisa mais leve, você está organizando, estruturando a sua célula, porque você é um líder inteligente que está no Tadel Online, você é um líder organizado. Quando você faz isso, você vai estar o quê? Você vai estar mobilizando a sua célula, mobilizando para que a sua célula se torne uma grande equipe e não uma euquipe. Há uma grande diferença entre uma equipe, que há vários membros ajudando, né, a fazer aquelas coisas, e uma euquipe, que é uma equipe que é formada por uma pessoa só, ou seja, por mim mesmo. Por isso que é euquipe. Então, organizar as estratégias de evangelismo, as estratégias de comunhão, né, os aniversários, as caminhadas de oração, tudo isso tem a ver com o primeiro verbo. Pense na sua célula. Pensar como você pode melhorar, como você pode, né, acrescentar a sua célula, tornar a sua célula dinâmica e não cair naquele marasmo, né, da mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Não, a célula é algo muito... A célula é uma estratégia tão gostosa porque ela é muito dinâmica. Há muitas coisas que você pode fazer na célula, na reunião da célula e com a célula. Mas isso precisa de quê? Pensar na célula. Número 2, orar com a célula para receber de Deus as estratégias. Número 3, você precisa organizar a célula. Então, o ambiente da sua célula, será que ele está organizado? Dê uma olhada, o que você pode, né, melhorar no ambiente da sua célula? Olha, eu já fui a várias células, né? Mas só para dar um exemplo, eu estive na célula do Vonei e da Leila, da área amarela, né, do Vonei e da Neila, e essa célula é tão
organizada, tão legal, porque eles tinham uma mesa com um cafezinho, com biscoito, com água, com álcool gel. Olha só que maravilha! E a célula está bombando, crescendo, né? Uma célula prevalecente, uma célula gostosa de se participar, uma célula agradável. Por quê? Porque o líder pensou na célula antes, ele pensou em fazer um cafezinho antes, não sei quem fez, mas estava lá, talvez foi a anfitriã, né? Talvez tenha sido a anfitriã que tenha feito esse cafezinho, esse biscoito, talvez alguém trouxe, com certeza. Mas, por exemplo, eu fui à célula da irmã Raimunda, né, lá na área azul. Também lá tinha um cafezinho, né, tinha xícaras ali, uma coisa tão legal, né? Eles estavam reunidos ali ao ar livre, uma coisa muito legal. Dá prazer você participar de uma célula organizada, de uma célula estruturada, né? Tá tudo organizadinho, tudo bonitinho, né? Tá tudo, você se sente bem. Não é só isso, a organização em si é importante, mas não é tudo, mas a organização com a oração, então são várias coisas. Eu sempre falo que você não pode viver só comendo feijões. Você não pode viver só comendo feijões ou feijão. Você precisa de outras coisas, você precisa de proteína, você precisa de minerais, você precisa de vitaminas, você precisa de água. Mas você não pode viver a sua vida toda apenas tomando água. Não dá. Então não é só uma coisa, é um conjunto de coisas. E uma delas é a organização da sua célula. Então você que é um líder inteligente que está nesse Tadel Online, verifique como você pode estruturar, reúna com a sua célula, né? Faça uma reunião estratégica com a sua célula, faça um GD, uma reunião estratégica com a sua célula, um grupo de discipulado, né? Um GD. E aí com os seus discípulos você pega ideias, direções de Deus, como você pode estruturar melhor a sua célula, como você pode organizar a sua célula, organizar os eventos da sua célula, organizar os aniversários da sua célula. Talvez o aniversariante do mês faz uma célula bem legal com o aniversariante do mês, né? E faz uma grande festa, convida, mesmo na pandemia, né? Vai todo mundo de máscara, mas convida lá os parentes, né? Do aniversariante ou da aniversariante, e aí você já fala de Jesus, e aí você já baby chá, né? Chá de panelas, né? Chá de casa nova, e aí vai. Tem muitos chás. Todos os chás podem ser usados para a glória de Deus. Então, organize a sua célula. Em que a sua célula pode ser organizada? Comece organizando a escala de delegação das tarefas, né? Quem vai dar o louvor, quem vai ministrar o louvor, quem vai ministrar a palavra, quem vai dar os avisos, quem vai dar o lanche. Você começa a estruturar. Pense antes. Nós estamos terminando o mês agora, né? Nesse Tadel, estamos terminando o mês agora de outubro de 2020, então você já pode pensar, né? Já fazer a escala para o próximo mês, para quando você entrar no próximo mês, você já ter organizado o que vai acontecer na sua célula, quem vai fazer o que na sua célula, não é verdade? Pessoas vão estar ajudando. Quarto verbo para a gente finalizar: lidere em quatro verbos. Liderar em 4 verbos. Treine a sua célula. Treine a sua célula. Nenhum exército destreinado, um exército destreinado não pode ajudá-lo. Um exército destreinado não pode ajudá-lo. Imagine um capitão no exército, né, indo para a guerra com um monte de soldados. Só que esses soldados não sabem manusear os seus fuzis. O que acontece? Ele não pode batalhar. Ele não treinou o seu exército. Não há como ele vencer essa guerra, porque o seu exército, os seus homens não podem ajudá-lo, porque não foram treinados, não sabem como manusear os seus fuzis. Então, por isso que nós acreditamos muito em treinamento, e é por isso que nós estamos aqui no Tadel Online, para compartilhar com você, para treiná-lo, para equipá-lo, né? Para ajudá-lo a estar mais empoderado, né? Tá na moda essa palavra, né? Para que você seja empoderado, né? Cheio de poder, né? Cheio de poder para poder ministrar na sua célula, ajudar a sua célula. Esse é um treinamento toda semana. Além do treinamento prático na célula, nós temos esse treinamento teórico também aqui. Aqui não tem como a gente fazer
fazer prática, né? Mas tem como a gente fazer o treinamento teórico, e a teoria é importantíssima, porque a teoria refina a prática. A teoria refina a prática, né? Então é super importante. Então treine. A receita certa para estagnar uma célula é quando o líder tenta fazer tudo sozinho. Essa é a receita certa para estagnar uma célula. Então, quando um líder tenta fazer tudo, quando um líder é centralizador, a célula vai estagnar. O pastor Sabá Liberal, que agora está em São Paulo, mas que liderou a Paz Church Boa Vista por muitos anos, ele uma vez disse o seguinte: por que eu vou fazer o trabalho de 10 pessoas se eu posso mobilizar 10 pessoas para me ajudarem? Uma boa pergunta, não é? Então, por que você, líder de célula, deve fazer o trabalho de 10 pessoas se você pode mobilizar na sua célula 10 pessoas para o ajudarem? Não é verdade? Então, não tente fazer o ministério sozinho. Mobilize outros para o ajudarem, mobilize outras pessoas, né? Convoque pessoas, peça ajuda das pessoas e treine essas pessoas. Paulo, o apóstolo Paulo, ele realizava o seu ministério com uma equipe. Paulo era um líder mobilizador. Então a máxima do treinamento na célula é: treine todos a fazerem tudo. Treine todos a fazerem tudo. Tudo o que acontece na célula, qualquer pessoa pode fazer. Por exemplo, você já notou que quando uma pessoa só está cantando, ela pode desafinar e você vai notar? Mas você sabe o que é interessante? Se nós tivermos 10, 15 pessoas cantando, você não nota, fica tudo afinado. Esse é o poder da sinergia, quando você junta as pessoas, quando você faz coisas em grupo, quando você trabalha em um time, quando você trabalha em uma equipe e não em uma equipe. Então, tudo que acontece na célula, todo mundo pode fazer, ministrar o louvor, porque é com o CD, não é verdade? É o Kleber Lucas que vai cantar, né? Lá a Fornalha que vai cantar, né? São essas pessoas que vão cantar. Você vai só facilitar, e todo mundo pode, todo mundo sabe, todo mundo pode, aprendendo algumas teorias básicas e recebendo o treinamento básico, qualquer pessoa pode fazer isso, não é verdade? Ministrar a palavra na célula não é pregar, é facilitar. Na verdade, quanto menos você falar, melhor. Então qualquer pessoa pode fazer isso. Na verdade, nós tínhamos até há tempos atrás uma pessoa que era cega lá em Capanema, na Paz Church Capanema, a pessoa que era cega e ministrava a palavra na célula. Como ela fazia isso, pastor? Como ela lia o estudo da célula? Ela não lia, ela levava um gravador para o culto de celebração e ela gravava a palavra do pastor e depois ela estudava e decorava a palavra do pastor. Então ela tinha como facilitar a palavra do pastor na célula. Já pensou nisso? Então não há desculpas, todo mundo pode ajudar, todo mundo pode fazer. Então treine todos a fazerem tudo na célula, né? Fazerem tudo na célula. Porque se você fizer isso, você vai ter um time de pessoas, você vai ter muitas mãos e muitas bocas para o ajudarem a pastorear a sua célula. E a obra não vai ficar pesado, não é verdade? Lembra quando nós falamos aqui sobre os levitas, que os levitas eram muitos? Por que os levitas eram muitos? Para a obra não se tornar pesada. Quando poucas pessoas fazem muita coisa, a obra se torna pesada. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tenhamos muitos levitas, muitos servos, muitos obreiros, para que possa fazendo menos coisas, mas fazendo essas coisas específicas de maneira excelente, com uma grande qualidade, ok? Então olha só, existe um provérbio que não está na Bíblia, ok? Não está na Bíblia, mas é um provérbio africano, da cultura africana, e diz assim: se você quiser ir mais rápido, vá sozinho.
Mas, se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Vou repetir. Se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Mas, se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Então, você quer ir mais rápido ou mais longe no seu ministério? Então, para ir mais longe, eu preciso ir acompanhado. E para ir mais rápido, não. Eu vou rápido, mas eu vou sozinho. Então, eu posso resolver as coisas sozinho, mas não vai muito longe. Lucas 10:1 diz assim: depois disto, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou à sua frente de 2 em 2, ou seja, em pares, a todas as localidades, vilas e aldeias que tensionava visitar mais tarde. O que Jesus fez? Ele enviou a sua equipe. Ele enviou de 2 em 2 para fazerem a obra. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, Silas e Timóteo, à igreja de Tessalônica. Paulo, Silas e Timóteo, à igreja em Tessalônica. Ou seja, Paulo não estava viajando sozinho e nem ele estava escrevendo a carta de a primeira carta aos Tessalonicenses. Ele não estava escrevendo essa carta sozinho. Ele a estava escrevendo com os seus discípulos, com Silas e Timóteo. Eclesiastes 4, versículo 9 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Então, queridos, olha só, para fecharmos aqui, nós aprendemos sobre o tema liderar em 4 verbos. Se você aplicar esses 4 verbos, são 4 coisas simples, são 4 coisas práticas, são 4 coisas que você pode já sair desse Tadel Online e começar a trabalhar nelas e começar a colocar em prática. Mas preste bem atenção, o conhecimento em si não é poder. O conhecimento só se torna poder quando ele é colocado em prática. A Bíblia diz, na carta de Tiago, o livro de sabedoria do Novo Testamento, não é verdade? Que se alguém é só ouvinte da palavra e não praticante, ele está enganando a si mesmo, porque ele pensa que ele está evoluindo, mas ele não está. Porque nenhum remédio o curará se permanecer na bula. Nenhuma vacina terá efeito sobre você ou em você, se permanecer na seringa. Então você precisa aplicar o remédio, tomar o remédio, aplicar a vacina, colocar em prática essas verdades. São 4 coisas. Pense na sua célula. Comece a pensar já. Como é que vou planejar para a próxima célula? Hoje é terça-feira, né? Que você deve estar assistindo esse Tadel. Então, amanhã já é a sua célula, quinta-feira já comece a pensar como é que você vai fazer uma célula melhor, uma célula mais empolgante, uma célula mais motivante, cativante. Comece a pensar em contactar pessoas. Ore com a célula. A sua célula tem uma reunião de oração? É muito importante a sua célula, mesmo que seja virtualmente, ter uma reunião de oração. Número 3, organize a sua célula. Nenhum exército desorganizado pode vencer uma guerra. Então organize, estruture, comece organizando a escala de delegação das tarefas na célula. Mobilize a sua célula. Número 4, treine a sua célula. Treine todos a fazerem tudo. Treine todos a fazerem tudo, porque assim você vai ter muitas mãos e muitas bocas muitas pernas, muitos ombros para o ajudarem. E é assim que Deus deseja. Os levitas eram muitos, não eram poucos. Deus não deseja que poucas pessoas façam muita coisa e fiquem sobrecarregados. Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos muitas pessoas fazendo poucas coisas, mas coisas específicas e coisas bem feitas com excelência e ninguém sobrecarregado. Que Deus te abençoe e até o próximo Tadel Online.